Então fala você ligado aqui no canal, eu sou o Eduardo Ferrari, trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem um botão vermelho inscrito, inscreva-se, lembrando que é sempre muito importante e também de graça a tua inscrição, então você que ainda não é inscrito aqui no canal, deixa essa moral aí, deixa essa força, reforça a tua inscrição, reforça também o teu like, copia o link do vídeo aqui, compartilha em grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook, diz para todo mundo que tem vídeo novo aqui no canal, lembrando que é sempre muito importante e também de graça a tua inscrição, então você que ainda não é inscrito aqui no canal, reforça aí a tua inscrição. Lembrando mais uma vez, é sempre muito importante e também de graça a tua inscrição, valeu? Antes de falar do Vasco, eu quero agradecer a galera que está ajudando aqui o canal através da campanha do Pix, tá, gente? É muito importante essa ajuda, porque, exemplo, amanhã tem jogo contra a equipe do Corinthians, tem viagem, tem tudo mais. Então a galera literalmente está ajudando o canal Vasco Connection a trabalhar nessas transmissões. Eduardo Ferrari na rua, Eduardo Ferrari na estrada, equipamentos e muito mais. O Pix aqui do canal é esse e-mail que está passando aqui na tela, eduvasco199798@gmail.com. É o e-mail aqui do canal, tá? Lembrando sempre, não importa o valor da sua contribuição, não importa o valor da sua doação, vai estar sempre ajudando e ajudando demais mesmo. Semana que vem vou fazer sorteio das camisas do Vasco, dos brindes aqui do canal e também de camisas aqui do canal, tá? Pra galera que está contribuindo aqui com o canal, acho muito justo, acho muito honesto também poder retribuir em forma de gratidão camisas, ingressos também para os jogos do Vasco. Ontem 2 pessoas ajudaram, foi o Ramon José Uchoa, mais uma vez ajudando aqui o canal, e o Rogério Alves Adião. Muito obrigado aos dois pela ajuda aqui com o canal Vasco Connection, beleza? Reforçando aqui, gente, o Pix aqui do canal é e-mail, tá? Tá passando aqui na tela para você, eduvasco199798@gmail.com. Obrigado do fundo da minha alma, que Deus possa abençoar a sua vida 30 vezes mais. Vamos lá, gente, vamos de informação, porque temos muitas informações importantes. Tem a questão envolvendo a venda da SAF, né? Tá aí o fundo bilionário da Prefeitura de Maricá, prefeito de Maricá, o José Guenca, demonstrou aí interesse, né? Teria interesse na compra da SAF do Vasco, 60% da SAF do Vasco. A Prefeitura de Maricá é uma prefeitura bilionária aqui do Rio de Janeiro, tá, gente? Então, assim, teria aí um fundo de reserva de cerca de 2 bilhões de reais, tá? A informação de momento é que o prefeito, né, o Washington Guenca, ele teria aí um encontro marcado, uma reunião com o Bismarck, né, ex-jogador do Vasco, formado também nas categorias do Vasco, ídolo do Vasco. Então o Bismarck aí estaria fazendo aí esse meio campo para o Vasco tentar vender essa SAF. Seria muito legal, tá? Não seria ruim não. Ontem eu estava analisando isso aqui, vamos lá. Prefeitura de Maricá, uma prefeitura realmente bilionária aqui do Rio de Janeiro, uma das mais ricas do Brasil, tá? Consegue adquirir 60% da SAF do Vasco. Uma prefeitura e um prefeito que conhecem o Vasco, que são aqui do Rio de Janeiro, sabem da grandeza do Vasco, seria muito bom. E tem grana para isso. E tem bala na agulha para isso. Porque assim, parece que só o de fora tem valor. Parece que só, o grego, o americano, o italiano. Quando não é isso, desculpa. Quando não é isso. Quando o que temos aqui também... Desculpa, gente. Nós temos aqui bilionários brasileiros com condições também de comprar a SAF do Vasco e não damos muita bola para isso. Tomara que isso aconteça, tá? Porque isso é sim uma prioridade dentro do Vasco. Então, mais um. Tomara que ele assine ali os NDAs, entenda também a SAF do Vasco, né? Se é que já não assinou, né? Mas a informação de momento é que o Washington Guenca, prefeito de Maricá, manifestou interesse na compra da SAF do Vasco. Repetindo aqui, a Prefeitura de Maricá é uma prefeitura bilionária. Teria aí um fundo de investimento de cerca de 2 bilhões de reais. Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Informações importantes aqui. Ontem vocês viram que o Maxime Domingues fez uma postagem, né, agradecendo ao Vasco, né, pela curta passagem dele pelo Vasco. Ele gostou muito do Vasco. Ele foi emprestado para o Toronto, né, FC, vai disputar a MLS. Gente, ele foi por empréstimo, tá? Ele pertence ao Vasco, mas ele foi por empréstimo. Gosto do jogador, deixando aqui minha opinião, gosto do jogador. Acho que temos outros jogadores para emprestando, vendendo, rescisão de contrato e muito mais. Infelizmente, aí eu digo infelizmente, foi o Maxime Domingues, porque o Maxime Domingues é muito bom jogador leve, lado de campo,
enfim, eu acho que o Vasco poderia aproveitá-lo mais. Mas enfim, foi por empréstimo e o Vasco está enxugando folha também, dá para entender isso. Temos outros jogadores aí, como Jean Davi, como Alex Teixeira, como Souza, temos aí Capasso, que o Vasco poderia aproveitar bem mais. O Vasco errou, teve problema na zaga no jogo passado agora, contra o Melgar. Né? Então, assim, tem que ficar atento, porque o Capasso não é mau jogador, não, é bom jogador. Enfim, mas temos outros também. Então, Max Domingues, fora do Vasco, boa sorte pro Max, que eu considero bom jogador, tá certo? Vamos lá, gente, falar sobre o clássico, se existia a possibilidade ou não do clássico entre Vasco e Flamengo acontecer em São Januário. A Polícia Militar do Rio de Janeiro ontem alegou riscos de segurança e vetou o clássico em São Januário, ou seja, o Vasco busca ainda outras alternativas, mas se eu fosse o Vasco, sabe o que faria? Meio a meio no Maracanã. Tá tudo bem, Maracanã é um estádio aqui do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, da população do Rio de Janeiro, não é do Flamengo, não é do Fluminense, porque é consórcio, porque é isso. Maracanã pertence, vou repetir aqui, o Maracanã pertence à população carioca. Isso não existe, o estádio não é do Flamengo. O estádio não é do Fluminense. Então, se eu fosse o Vasco recebeu algumas propostas para levar o clássico para outros estados e tudo mais, o que é muito legal, porque a torcida do Vasco também é gigante no Brasil inteiro. O que me preocupa, e sendo muito honesto aqui, é a logística. Esse mês, por exemplo, 8 jogos, teremos 8 jogos. Então é uma batida muito forte. Então, se o Vasco puder evitar sair do Rio de Janeiro, evitar viagens. O exemplo, o Vasco jogou contra o Santos, depois contra o Melgar pela Copa Sul-Americana e está viajando já para enfrentar o Corinthians sábado, amanhã. Olha a batida. Então, assim, são 3 jogos em menos de uma semana. Então, é muito complicado isso, sabe? Então, se eu fosse o Vasco, aqui é claro, é a minha opinião como vascaíno, não sei a sua, eu deixaria esse jogo acontecer. Vamos conversar a diretoria do Flamengo, a diretoria do Vasco e vamos mandar o nosso jogo também no Maracanã, tá certo? Então vamos aguardar aí a cena dos próximos capítulos envolvendo isso. Falando sobre Sul-Americana, né? O Vasco empatou, vocês sabem, o Vasco poderia ser líder, hein, Carille? O Vasco poderia estar na liderança, isso porque ontem o Puerto Cabello empatou com o Lanús 2-2, né, na Venezuela, pelo grupo do Vasco, né? Então, o Vasco hoje é o líder porque marcou 3 gols com 1 ponto. Melgar, segundo colocado, também marcou 3 gols com 1 ponto. O Puerto Cabello na terceira colocação com 1 ponto e o Lanús também com 1 ponto. Lembrando que o Vasco enfrenta agora a equipe do Puerto Cabello segunda-feira em São Januário. Mais uma batida forte. O Vasco joga sábado, joga na terça também em São Januário pela Copa Sul-Americana. Gente, lembrando sempre com transmissão aqui do canal, tá? Então você que ainda não é inscrito no canal, reforça aqui embaixo a tua inscrição. Não fica de fora das transmissões aqui no canal, não, tá certo? Gente, uma outra informação importante aqui, tem gente que não dá bola para isso. Eu falei aqui em vídeos passados sobre o Felipe Coutinho. Quero levantar essa bola mais uma vez. O Coutinho é um craque de bola, é um cara muito diferente. Quando ele tem espaço para jogar, quando ele tem jogadores, né, que o ajudam dentro de campo, como? Abrindo pelas pontas, dando possibilidades para ele de jogo. Tanto que ele fez um golaço, né, que encheu meus olhos. Eu acho que de todo o vascaíno. O passe dele, 3 dedos, para o Verratti, contra a equipe do Melgar, foi coisa de craque, de gênio. Nós temos esse jogador. E aí, ontem, desculpa aqui, tá? Me perdoa, eu não sei de quem foi a informação, mas a informação não é minha. Mas a chegada do Nuno Moreira, como a gente falei, o Vasco precisa de um ponta esquerda, de um ponta direita. Isso vai facilitar a vida do Coutinho no meio campo. Coutinho não é um meia de muita velocidade, ele é craque. Ele tem bola parada, ele tem um chute de fora da área, ele tem o passe. E aí o Nuno Moreira chegou e resolveu o problema, junto com o Lucas Piton. Tanto que o Lucas Piton faz ultrapassagem, o Nuno sempre com muita velocidade ali pelo lado esquerdo, dando opção para o Felipe Coutinho. Então, assim, o Nuno, ele melhorou o futebol do Felipe Coutinho, abrindo espaços pelas pontas. E temos o Adson também fazendo esse papel, cumprindo esse papel muito bem, entrando no segundo tempo, mas cumprindo esse papel. Garré também, Paulo Henrique jogando muito bem na lateral direita. O time do Vasco é bom, tá ganhando corpo. O que está preocupando, e aí vamos sair continuar falando de time, mas o que me preocupa são as decisões, tá, do técnico Fábio Carille. Quero deixar uma coisa clara aqui, não é ataque pessoal,
é um se liga, porque a torcida do Vasco está cansada e a torcida do Vasco vai cobrar. O Vasco entra com o time certo, o Vasco começa vencendo os jogos, o Vasco começa jogando muito bem, de forma segura, organizado em campo, distribuindo muito bem o jogo, quebrando as linhas e tudo mais. Faz o resultado e no segundo tempo recua o time. Carille, desculpa, isso não vai funcionar. Isso não vai funcionar. Então, o que me preocupa é isso, são as decisões tomadas pelo técnico Carille no segundo tempo. Eu acho que o Carille, eu não sou técnico de futebol, estou muito longe disso, tá? Mas o Carille poderia fazer o simples. Eduardo, o que é fazer o simples? Exemplo, no jogo passado, tirei o Coutinho, boto o Payet. Tirei o Paulinho Paula, coloco o Tietê. Tirei vamos lá, o jogador lá de campo, o Garré, coloca o Adson. Não o Nuno, não tirar o Nuno e colocar o Adson. Não era o Ryan. Não era o Ryan. Desculpa, mas o Ryan hoje é reserva do Verratti. O Ryan é mais jogador de área, né, que nós temos aqui no banco de reservas. Então, eu acho que o técnico Fábio Carille ainda peca nisso. Ele não pode recuar tanto o time. Recuar o time normal é uma coisa. Peraí, deixa eu me defender um pouco aqui porque o adversário é muito forte. Mas o Melgar, pelo amor de Deus, adversário fraco, o Vasco estava vencendo por 3-1, jogo nas mãos, o Vasco deu mole e acabou empatando. Então, isso não é uma perseguição, tá? É uma cobrança normal e vou continuar cobrando aqui. Eu não vou parar com esse tipo de cobrança não, até porque eu não vejo nada demais nisso, tá certo? Vamos lá, vamos continuar informando aqui. Gente, o Vasco no meio do ano vai fazer um grande investimento. Eu recebi essa informação ontem de uma pessoa do Vasco, eu converso sempre aqui para trazer informações importantes para vocês. E ontem eu até brinquei, né, aquela brincadeira assim com fundo de maldade, perguntando sobre o Di Maria. Di Maria não seria um bom nome, um nome grande para vender camisa, para resolver em campo, jogador lado de campo, craque demais. Eu gosto demais de Di Maria, então é um sonho do Eduardo, tá? É um sonho do Eduardo. Então, tá machucado, vai curar, vai melhorar, pô. Até o meio do ano vai se recuperar da contusão dele. Então, assim, ontem eu recebi essa informação que o Vasco vai fazer mais um grande investimento, né, na janela do meio do ano. Tem o Coutinho aí para estender o contrato. A questão envolvendo o Payet também, não sabe se vai, não sabe se fica. É uma decisão muito importante sobre o Payet, que não é titular e tem um salário de R$1,5 milhão por mês. Então, aí ontem foi uma pegadinha, assim, uma conversa minha com essa pessoa, e aí eu falei, pô, tento o Di Maria joga demais, é um sonho, a torcida do Vasco ia abraçar, ia buscar no aeroporto, e seria muito legal, 33 anos só, é craque de bola, foi campeão do mundo agora com a Argentina, jogando, então, enfim, não sei se você aprova, tá, mas eu aprovaria aí o Di Maria no Vasco, sim, tá certo? Então, para finalizar o vídeo aqui, eu quero falar sobre os objetivos do Vasco na temporada. Como vocês sabem, o Vasco disputa, na temporada 2025, 3 competições. Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Gente, o objetivo do Vasco tem que ser sempre títulos, principalmente o da Sul-Americana, que eu vejo uma possibilidade muito grande, que eu acho muito possível para o Vasco. Agora, se o Vasco conseguir premiações, engordar o caixa com classificações na Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, avançar bem no Campeonato Brasileiro e além de engordar o caixa, uma classificação para Libertadores 2026, aí é show de bola. Aí é show de bola. Por que eu tô falando isso aqui? Porque é o seguinte, gente, o Vasco vem passando por maus bocados durante anos. Então, assim, desde o momento, cheguei numa semifinal de Copa do Brasil ano passado. Esse ano eu estou disputando uma competição internacional. Opa, já vejo uma evolução aqui. Já vejo uma evolução no time. Eu consegui manter os principais jogadores. Eu consegui reforçar ainda o elenco. Isso é muito importante. Então, eu, Eduardo, enxergo a seguinte questão. Se o Vasco conseguir uma vaga para a Libertadores ano que vem e engordar o caixa e principalmente vender a SAF, tá? Eu acho que você consegue realmente matar o ano de maneira positiva. Temos a questão da reforma de São Januário, né? Reforma e ampliação também de São Januário. Então, assim, eu como vascaíno, essas 4 coisas. Engordar a caixa, classificação para a Copa Libertadores ano que vem, ou título da Copa Sul-Americana, reformar São Januário. Acho que essas coisas são prioridades dentro do Vasco. Eu quero ver um Vasco forte e organizado financeiramente também. Estou cansado dessa questão dívida. A venda da SAF do Vasco tem que ser uma prioridade, sim, sempre. Temos algumas prioridades. Eu acho que
que aos poucos as coisas vão se acertando, aos poucos a diretoria está fazendo um trabalho correto. Claro que a diretoria tem defeitos, como outras também, mas eu acho que o Pedrinho está fazendo um trabalho muito correto e muito sério dentro do Vasco. Algumas pessoas vão criticar, o que é normal, eu só sou contra ataques, tá certo? Mas o trabalho está sendo bem feito sim, estou acompanhando de perto e passando para vocês aqui sempre em primeira mão. Tá certo, gente? Então é isso. Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do nosso Vasco. Tem muita gente assistindo os vídeos aqui esquecendo de se inscrever, hein? Deixa essa moral aí, reforça aqui embaixo a tua inscrição, reforça aqui embaixo o teu like, habilite o sino de notificações para todos os vídeos. É muito importante a tua inscrição, é muito importante o seu like. Deixa essa moral aí pro canal também. Participe das campanhas aqui do canal, valeu? Um beijo no coração de todos vocês, Eduardo Ferrari, aqui do Rio de Janeiro. Saudações vascaínas!